Fala, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje para a gente falar sobre a convocação do Ancelotti, sobre a seleção brasileira que já vai se encaminhando numa definição para a Copa do Mundo ano que vem e sobre algumas mensagens subliminares ou nem tanto que ficam, né, de todas as declarações do Ancelotti. Muita gente não gostou da convocação e até peço para vocês já colocar nos comentários o que você não gostou e quem você convocaria, porque não importa. Sai treinador, entra treinador, vem convocação, sai convocação e a gente sempre vai ter os nossos palpitômetros, né? Nossas cornetadas, porque faz parte de quem ama o Brasil, de quem confia, de quem ainda tem esperança que esse Hexa vem. Bom, para mim, essa foi a quarta convocação da era Ancelotti. É a mais simbólica desde que ele assumiu a seleção brasileira, não só pelo que ele falou, tá? Mas principalmente pelo que ele deixou nas entrelinhas, tá? O Brasil de 2026 começa a tomar uma forma e algumas sombras estão ficando para trás, inclusive a do Neymar, que é um tema que eu quero levantar aqui com vocês, tá? Na coletiva ele falou muito sobre definição e avaliação final. Ele disse que os testes que ele fez até aqui deram certo porque ele conhece mais os jogadores, não só como atletas, mas sim como pessoas. E nos próximos jogos, principalmente na data FIFA de março, a gente vai ter uma definição final, uma lista que ali se pareça com o que o Brasil vai chegar, né, no final de maio, para a Copa do Mundo. O Ancelotti também leva em consideração esses testes muito pelo que acontece, né, antes de uma Copa do Mundo, lesões. Então, quando ele tem uma lista larga, jogadores assim que ele possa trabalhar, esse não veio, esse também não, mas eu tenho aquele, isso já deixa a comissão técnica um pouco mais descansada, porque quanto mais perfis eles conhecem, mais eles conseguem trabalhar. O Fabrício Bruno sendo convocado novamente depois do jogo contra o Japão, né, que ficou bem feio ali para ele. Também acho que essa convocação do Fabrício Bruno, ela traz ali um entendimento de que o que a gente viu dentro de campo talvez não corresponda com o que a comissão avalia no dia a dia. E acho também que, assim, para ele não ficar 100% queimado, talvez valha a pena ali ter o Fabrício Bruno, mas entendo as opiniões que forem contrárias ao que eu disse agora, tá? Então esse ciclo vai se fechando, né? Essa seleção vai se formando para a Copa do Mundo e acho que tem muita coisa interessante para a gente avaliar, tá? Eu vou falar do tema Neymar agora, porque é um tema um pouquinho mais longo e é um tema que roda vem o nome do Neymar. O que eu faria se eu fosse o Carlo Ancelotti? Existe uma torcida brasileira que metade é Neymarzete, metade é não quero ver o Neymar pintado de ouro. O Neymar faz mais de 2 anos, né? A última vez que ele esteve com a seleção brasileira foi em outubro de 2023. Então, mais de 2 anos sem Neymar na seleção brasileira, muito por conta das lesões e também por opção técnica, que teve uma convocação, aquela que foi nos jogos que aconteceram aqui no Brasil, um no jogo no Brasil, que foi no Maracanã, e o outro lá na Bolívia. Nessa data FIFA teve aquele ruído, vocês lembram, né, que o Neymar disse que ele não estava lesionado, o Ancelotti acabou não convocando, falando que ele estava lesionado, enfim. O que acontece? O que eu faria se eu fosse o Ancelotti? Se o Neymar estiver bem, eu vou levar o Neymar para a data FIFA de março. É a última data FIFA antes da lista final. Por quê? Ele já falou que se o Neymar estiver bem, ele vai ser convocado. Ele também disse que o Neymar não precisa ser testado, mas já que existe essa dúvida de como o Neymar entraria, o que ele entregaria na seleção brasileira, de fato, eu levaria para os Jogos de Março, porque serão possivelmente contra duas seleções europeias. Os nomes das seleções que estão ventilando, ainda não confirmadas pela CBF, são seleção francesa e Croácia. E aí eu acho que você testar o Neymar, se ele estiver apto, obviamente, nesses 2 jogos, você já consegue. Se o Neymar deitar e rolar, tem que levar. Se o Neymar não for bem, não corresponder com o que o Ancelotti espera, aí a gente pelo menos vai ter algo ali palpável, sabe? Tudo bem que ele voltou agora, jogou na partida do Santos, e que, beleza, é a volta dele, mas acho que na seleção muita gente acaba brilhando de uma forma diferente, né? Então,
Eu faria isso, não sei vocês. Teve uma declaração aqui na coletiva que a pergunta não foi sobre o Neymar, mas ela cabe para o Neymar, né? A pergunta foi o seguinte: se ele levaria um jogador para a Copa que não consegue atuar os 90 minutos, mas pode entrar ali no segundo tempo e tal, ele foi bem direto. Ele falou: não, eu só vou levar quem tiver condição de jogar a Copa inteira. Então, para mim, esse recado vale para qualquer jogador, inclusive para o Neymar, tá? Então, se muita gente acha que o Neymar, com uma perna só, é melhor que não sei quem, se o Neymar, enfim, pelo que o Ancelotti está falando, pelo que ele demonstrou, pelas convocações dele até agora, o Neymar só vai se ele tiver em plena condição física, tá? Então, para fechar esse assunto Neymar, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Vocês levariam o Neymar ou não? Se sim, por quê? E se não, por que também justifique sua resposta. Enfim, agora, uma coisa que me chamou muita atenção foi o nome do Fabinho. Ai, Fabinho, isso aqui nada a ver, ele tá jogando na Arábia Saudita. Pois é, mas aí entra num outro tema que é muito relevante, que é a importância do Casemiro na seleção brasileira. Ele é o homem de confiança do Ancelotti. Eu vou além, até acho que ele é o Ancelotti dentro de campo, tá? Seria o espelho ali. Ai, que exagero. Não, 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 não. O Ancelotti tem uma história muito forte com o Casemiro da época do Real Madrid. Eu sei que quando o Casemiro anunciou que ele ia deixar o Real Madrid, o Ancelotti chorou. Ele tentou convencer o Casemiro a ficar. O Casemiro já tinha dado a palavra dele para o Manchester United e aí o resto é história, né? E aí, o que tem a ver isso? Tem a ver que na data FIFA da Ásia, que eu tava lá na Coreia e no Japão, o Casemiro foi perguntado qual seria o jogador para ele, caso o Casemiro não estivesse disponível, que melhor encaixaria no perfil. E ele cita o Fabinho, tá? Ele fala o nome do Fabinho. E não muito estranho que o Fabinho aparece agora nessa lista, né, convocado pela primeira vez com o Carlo Ancelotti. Então, pelo que o Fabinho já mostrou na época que ele jogava na Europa, o Fabinho, gente, para quem não sabe, ele era meio-campo do Mônaco, tá? Na época que o Leonardo Jardim era o treinador, nessa época eu morava na França, acompanhava bastante, não só o Paris Saint-Germain, como o Mônaco, que nessa temporada ainda tinha o Mbappé no Mônaco, chegou na semifinal da Liga dos Campeões. E depois o Fabinho foi para a lateral direita, ele voou e foi por isso que ele foi contratado lá para jogar na Inglaterra, foi pro Liverpool. O Fabinho aparece aí com um nome interessante por ter esse perfil que o Casemiro analisa, que seja muito bom para o Brasil, mas também, no caso do Ancelotti, para testar esse jogador, tá? Que pode atuar em mais de uma posição. Então, vejo também que o jogador polivalente tem sido um a mais na escolha do Ancelotti para formar essa lista, tá? Então, o Fabinho, mesmo jogando na Arábia Saudita, tá de volta à seleção brasileira. Então ele entende que assim tem umas características como estrutura, leitura, tática e experiência que podem ser de grande importância nessa seleção brasileira, tá? Bom, eu vejo que as laterais ainda costumam ser uma posição delicada, né? Talvez uma posição problema. São 3 laterais esquerdos que foram convocados, mostra que é um setor aberto, é uma das posições mais indefinidas da seleção. Ele chamou o Luciano Juba do Bahia, que tem se destacado muito no Campeonato Brasileiro. Acho interessante, quero ver o que o Juba vai conseguir aportar e trazer de diferencial para a seleção. Lembrando que o tempo está correndo, cada jogo é muito importante, cada convocação é uma mensagem também para a torcida e para os próprios jogadores. Então, assim, você tem que estar lá, você tem que dar seu máximo, você tem que brilhar. Você não tem muito tempo, são sempre 2 jogos, você tem ali uns 10 dias para mostrar também no treino, porque às vezes o jogador nem entra ou entra pouco, mas o que a comissão avalia nos treinamentos vale muito ali, né, as anotações para uma lista final, tá? Então, eu acho que tanto o Luciano, o Juba, perfil interessante. O Fabinho, acabei de falar pra vocês, e acho legal falar do Vitor Roque, né? Eu lembro que o Rafinha me deu uma entrevista, que tá aqui no canal, inclusive, sobre o Vitor Roque no Barcelona, né? Como ele estava com a cabeça ferrada lá, como ele
não se encontrou, não deu certo as coisas pra ele. Ele volta, chega no Palmeiras e tá jogando demais. O Ancelotti, convocando 7 jogadores que atuam no Brasil, ele mostra que ele tá observando. Então, antes a gente falava, só vai jogador que ninguém conhece, que joga na Europa, etc. Então, calma. Então, a gente tem que olhar também como um ponto positivo o Ancelotti estar no Brasil, acompanhando os jogos e olhando com carinho os atletas que aqui atuam, né? Então, acho bem legal. Tá, aí tem um nome que vira e mexe acaba gerando muito debate, que é o nome do Richarlison, né? Cara, o Richarlison, jogador do Tottenham, não tá na sua melhor fase, tá há muito tempo em jejum com a seleção brasileira, e só que aí você vai falar, tá, mas ele tá tirando a vaga de alguém que poderia estar lá de fato. Só que aí a gente vai falar sobre a confiança que o Ancelotti tem no Richarlison. Eles trabalharam juntos no Everton e não à toa o Richarlison aparece como um nome e, na minha opinião, garantido na Copa, tá? Porque eu vou fazer um paralelo, porque eu acho que no futebol as coisas se repetem independente da seleção. Na Copa de 2018, o técnico francês Didier Deschamps não levou o Adrien Rabiot. Por quê? O Rabiot era um jogador excelente, etc. Só que o que o Deschamps avaliou naquele momento? Jogadores que não estiverem unidos para um propósito e que também não aguentem ficar na reserva, não me servem. Porque o Rabiot reclamava que ele não queria ficar na reserva, etc, etc. E na hora de você convocar uma seleção, você precisa avaliar muito a postura do jogador como pessoa. Esse cara vai ser união de grupo ou vai ser o cara que vai rachar grupo? Porque uma peça errada pode ferrar todo um planejamento. E isso é levado muito em consideração no futebol, porque além de ser, assim, importante, óbvio, o cara ter técnica, ser craque, resolver dentro de campo, ele precisa ser um cara de grupo. E de grupo passa muito por isso, né? Você entender a posição que hoje você não é titular, que talvez você não entre, mas você ser um homem ali de confiança. E o Richarlison é essa pessoa. Ele é essa pessoa do Carlo Ancelotti. Então, se a gente não tá vendo hoje um Richarlison que a gente já viu em outro momento, lá em 2022, que fez gol de placa absurdo lá no Catar, talvez esse Richarlison, dentro do ecossistema Ancelotti, tenha algo a trazer, a aportar, que a gente não enxerga, mas o treinador sim, tá? Então, pode ser que vocês pensem diferente do que eu tô falando aqui, mas eu tô trazendo uma visão que eu entendo do futebol, o que eu conheço, o que eu sei que é levado em consideração na hora de montar uma lista ali de 26 nomes para uma lista final. Acho legal também falar aqui para vocês que o Brasil quer se reaproximar com o seu torcedor. E não à toa a CBF tenta organizar para antes do embarque para os Estados Unidos, os jogadores se apresentarem aqui no Brasil, lá na Granja Comari em Teresópolis, fazer a preparação pré-copa lá, antes de ir para a base deles, que ainda não foi definida, porque o sorteio é só dia 5 de dezembro, aí depois a gente vai saber os grupos, etc, etc. Então, a seleção brasileira planeja um amistoso no Brasil antes do embarque final lá para os Estados Unidos. Então, o que a gente sabe é que vai ter essa data FIFA de novembro. Em março teremos outra nos Estados Unidos com 2 seleções europeias. Vão ser confirmadas ainda, como eu disse, deve ser França e Croácia, mas nada oficial. E aí depois, em maio, antes do embarque, uma data FIFA, mas não seria uma data FIFA, um amistoso apenas, a princípio no Maracanã, tá? Para fazer essa preparação pré-copa junto ao torcedor, né? Ter essas boas energias antes dos Estados Unidos. Então, o que eu vejo é que o Ancelotti, ele enxerga ali um time, tá moldando uma seleção brasileira com a imagem dele, né? Que é equilíbrio, disciplina e leitura tática. E eu acho que é isso que o brasileiro quer, né? Ver um time competitivo, sem perder o carisma, sem perder essa conexão emocional que a gente está tentando reconstruir junto dos jogadores e do torcedor. Bom, entre ausências, retornos, estrelas, essa convocação é um recado direto, tá? O Brasil está virando a página, tá? Não é sobre mais não é mais sobre nostalgia, é sobre quem entrega e sobre quem o treinador confia.
Então, eu não sei. Eu acho que o Ancelotti já sabe muito bem. Se ele tivesse que montar uma lista hoje com os 26 para a Copa, ele montaria tranquilamente. Eu não sei se eu falei no começo do vídeo, mas o Rafinha, ele não foi convocado nessa data FIFA porque ele ainda está lesionado, né? Ele teve uma recaída na lesão dele, mas acredito que o Rafinha faça parte, sim, desses 26 nomes para a Copa do Mundo. E, enfim. Dito isso, passei aqui um geral, né? Não falei de cada convocado, mas eu quis trazer um panorama geral dessa seleção brasileira. E acho que o tema do Neymar ainda é um tema sensível. Vocês acham que o Brasil já virou a página em relação ao Neymar? Como que é o seu sentimento em relação a isso? Tá? Porque eu acho importante ouvir de vocês também. Então deixa aqui nos comentários um pouco do que você enxergou dessa convocação, de como você está vendo esse Brasil, pensando que falta pouquíssimo para a Copa do Mundo, gente. A ansiedade bate, né, a milhão. E é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. E se vocês quiserem também sugestões de temas para comentar aqui, estou toda ouvidos. E é isso, gente. Vamos Brasil, hashtag eu confio e simbora. Beijo!